Olá, amigos! Do aconteceu virou manchete. Preparem-se para olhar para o céu noturno com novos olhos. Nosso foco de hoje é o mistério mais bem guardado da era espacial. O que a NASA e as maiores agências espaciais do mundo não nos contam sobre a Lua e Marte. Por trás das missões televisionadas e das fotos oficiais, existe uma teia de anomalias, dados omitidos e um silêncio eloquente que aponta para uma verdade muito mais complexa e intrigante sobre nossos vizinhos celestes. Esta é uma investigação detalhada que exige a sua máxima atenção. Começamos pelo nosso satélite natural, a Lua, um corpo celeste que intriga pesquisadores e teóricos da conspiração há décadas. Embora a NASA celebre o sucesso das missões Apollo e garanta que não há vida ou estruturas permanentes por lá, as alegações de anomalias são insistentes e vêm de fontes diversas, incluindo ex-funcionários e documentos vazados. Primeiro, vamos falar do som do sino e da hipótese da lua oca. Durante as missões Apollo, os sismógrafos deixados na superfície registraram tremores que duravam horas, fazendo os cientistas descreverem a lua como ressonante, como um sino. O Dr. Ken Johnson, ex-chefe do Departamento de Controle de Dados e Fotos da NASA, e outros cientistas como o Dr. Harold Urey, levantaram a hipótese de que a Lua poderia ser oca por dentro. Essa densidade incomum e a ressonância prolongada alimentam a teoria de que a Lua não é um objeto natural, mas sim uma megaestrutura artificial, talvez uma nave posicionada em órbita terrestre há milhões de anos. A NASA, claro, refuta tudo isso, mas nunca deu uma explicação conclusiva para o fenômeno da ressonância. Depois temos as estruturas e as torres, imagens capturadas pelas missões Apollo e mais recentemente pelas sondas Clementine e LRU, mostram o que parecem ser estruturas geométricas. Torres, domos e crateras modificadas que simplesmente não se encaixam em formações geológicas naturais. O caso mais famoso é o da chamada Torre de Cristal, uma estrutura alta e fina, capturada em fotos de domínio público. A NASA diz que são apenas efeitos de sombra ou defeitos na fotografia. No entanto, muitos pesquisadores independentes, como Richard C. Coldren, argumentam que a agência espacial sistematicamente edita e manipula essas fotos para remover evidências claras de bases alienígenas abandonadas ou em operação. Esconder essas estruturas seria a prova de que a Lua não está desabitada e que a verdade sobre sua origem é o segredo militar mais importante do planeta. E anda temeu o muro de silêncio. Existem relatos de que a NASA instituiu essa barreira para garantir que qualquer imagem mostrando anomalias lunares fosse retocada ou destruída antes de ser divulgada ao público. Os astronautas que voltaram das missões Apollo, como Neil Armstrong e Buzz Aldrin, frequentemente demonstravam um comportamento reservado, evitando discutir detalhes das viagens que fossem além do roteiro oficial. Isso só alimenta as especulações de que eles foram instruídos a manter sigilo sobre avistamentos de OVNIs ou de estruturas não humanas na superfície lunar. O fato de não termos retornado à Lua desde 1972, apesar dos avanços tecnológicos, é visto por muitos como um sinal de que fomos avisados para não voltar, de que o território já está ocupado por outra inteligência. Agora vamos para Marte, cuja saga é ainda mais rica em mistérios. As missões de exploração enviaram milhões de fotos e dados, e é nelas que os teóricos encontram as maiores evidências de uma civilização passada e talvez de vida presente. O marco zero da conspiração marciana é a região de Sidônia. Em 1976, a sonda Viking capturou uma imagem que parecia ser claramente um rosto humano, gigantesco, esculpido na superfície, com quase 3 quilômetros de ponta a ponta. Perto dali, foram identificadas estruturas que se assemelhavam a uma pirâmide de 5 lados e outras formações com um padrão geométrico inteligente. A NASA logo classificou o rosto como um mero jogo de luz e sombra, e depois enviou missões para fotografar a área com maior resolução. Mas as fotos posteriores, embora controversas, não conseguiram dissipar completamente a ideia de que ali existia um sítio arqueológico. A persistente negação da NASA
é vista como uma tentativa de encobrir o fato de que Marte já foi habitado, e que seu rosto é o equivalente a uma esfinge cósmica. Outro ponto é o mistério da água e o passado quente do planeta. Por muito tempo, a NASA insistiu que Marte era um planeta seco e gelado. No entanto, o fluxo de descobertas forçou a agência a recuar, confirmando a existência de água congelada e até mesmo de fluxos salinos temporários. O que a NASA ainda hesita em admitir é o quão habitável Marte foi no passado. A presença de minerais que só se formam na presença de grandes volumes de água corrente por longos períodos sugere que Marte teve oceanos, rios e uma atmosfera densa, capaz de sustentar a vida por eras. O silêncio reside na omissão de dados que indicariam que a transição para um planeta desolado foi abrupta e, possivelmente, ligada a um evento catastrófico que aniquilou uma civilização avançada. E por fim temos os ossos, fósseis e anomalias biológicas. O rover Curiosity e mais recentemente o Perseverance enviaram imagens de rochas com formas que desafiam a explicação geológica convencional. Há fotos que parecem mostrar ossos fossilizados, como Onfamer, estruturas que se assemelham a flores ou fungos marcianos, e até objetos que parecem artefatos tecnológicos desgastados. Para tudo isso, a NASA tem uma explicação padrão: pareidolia, o fenômeno de ver formas familiares em objetos aleatórios. Contudo, a frequência e a clareza de algumas dessas anomalias, como o que foi apelidado de rato de Marte, ou o osso de marfim, sugerem que a agência está mais interessada em descartar a evidência biológica do que em investigá-la seriamente, temendo as implicações de confirmar que a vida, e talvez a inteligência, surgiu fora da Terra. Mas por que tanto sigilo? A teoria mais aceita é que a revelação de que a Lua é artificial ou de que Marte abrigou uma civilização avançada teria um impacto catastrófico na religião, na política e na economia global. O conhecimento de que não estamos sós, ou de que a humanidade não é a primeira civilização avançada do sistema solar, poderia desestabilizar as estruturas de poder e crença que regem o mundo. O segredo não é tecnológico, é existencial. A NASA, junto com outras agências, como a ESA e a Roscosmos, estaria executando uma política de aclimatação controlada, liberando informações em doses homeopáticas como água em Marte e moléculas orgânicas, para preparar gradualmente a humanidade para a verdade final. É hora de questionar o que nos é dito. Os dados estão lá, nas profundezas dos arquivos, nas bordas das fotos editadas e nas entrelinhas dos comunicados oficiais. A verdade sobre a Lua e Marte é que eles não são mundos mortos e vazios, mas sim monumentos de um passado cósmico que nos foi negado. Se esta imersão nos mistérios do nosso sistema solar fez você se perguntar o que mais está sendo escondido, então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal Aconteceu Virou Manchete e ative o sino para continuar a desvendar os segredos que a ciência oficial prefere manter trancados. Deixe seu comentário. Você acha que a NASA nos contará a verdade em vida? Obrigado por assistir e até a próxima.